Ainda vamos esperar um bocado de tempo, né? Mas aqui a gente faz hoje uma viagem virtual. Vamos a Florença, vamos a Roma, ver obras do Rafael e de outros artistas do Renascimento. A gente vai dar um tempinho aqui, uns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos para o pessoal ir entrando. Aí depois eu vou desativar os comentários para que eles não fiquem passando em cima das imagens. Vamos transmitir essa live hoje ao vivo aqui pelo Instagram do Instituto Maratona Cultural e também pelo YouTube do Maratona Cultural. Quem for assistir, tá vendo pelo celular, vira na horizontal, né, para ver a imagem deitada certinho, ocupando mais espaço da tela. Quem for assistir pelo computador, eu sugiro ver pelo YouTube, que aí a imagem vai estar na horizontal, né? Se vocês verem pelo YouTube e no Instagram, ela pode estar torta, invertida, tá bem? Então, prefiram pelo celular no Instagram ou pelo computador no YouTube. Que legal, quanta gente entrando, já dando um alô. Nós já vamos iniciar, só vamos esperar mais um pouquinho, algumas pessoas entrando, para podermos começar a live de hoje. Tá bom o som? Vocês me ouvem bem? Escutam bem a música também? Estão me ouvindo bem enquanto eu falo? A altura do volume está boa? Para a gente começar aqui então a falar do Rafael. Legal, o pessoal está entrando. Estão sobrevoando aí Florença, na Itália, para a live de hoje falando sobre o Rafael Sanzio, o artista do Renascimento. A gente vai fazer um tour virtual por esse projeto chamado Museus Virtuais. O Museus Virtuais ele é um projeto que é uma realização do Instituto Maratona Cultural. Ele acontece desde 2013. Essa temporada nós estamos contando com o patrocínio do Corporate Park, o apoio do Paradigma Cinearte, que são nossos parceiros nesse projeto. O projeto estaria acontecendo no cinema do Paradigma. Por conta da pandemia, nós estamos em quarentena, né? E fazendo o projeto ser literalmente virtual aqui pelo Instagram do Instituto Maratona Cultural e pelo YouTube. Então vocês escolhem entre assistir pelo YouTube ou pelo Instagram. O projeto, para quem está assistindo pela primeira vez, ele consiste em entrarmos em galerias e museus do mundo e dialogarmos ali a respeito das obras de arte expostas nesses museus. Nessa temporada, a gente está com uma novidade. Essa temporada, a gente está fazendo toda ela inspirada em biografias de artistas. E essas biografias são 10 ao todo, serão 10 roteiros com biografias diferentes. Cada roteiro será apresentado 2 vezes. E hoje o roteiro vai falar do Rafael Sanzio, um dos grandes gênios do Renascimento. Tá bem? Para isso a gente vai fazer o tour pela Galeria degli Uffizi de Florença, vendo algumas obras do mestre, e também nos museus do Vaticano em Roma. A partir desse momento, então, eu vou desativar os comentários. Para quem está entrando agora, começando a live do Museu Virtual sobre o Rafael. Estamos sobrevoando Florença, uma das cidades que nós vamos visitar por esse tour virtual. Eu sou o Cláudio Toscan Júnior é meu nome, eu sou arte educador, professor de desenho, de pintura, de história da arte. Tenho meu ateliê que se chama Ateliê Toscan. Quem não segue ainda no Instagram, procura lá Ateliê Toscan. E sou parceiro, trabalho junto com o Instituto Maratona Cultural nesse belíssimo projeto que tanto nos agrada, chamado Museus Virtuais, no qual nós estamos há 7 anos já atuando, visitando virtualmente diversos museus do mundo. Hoje nós iremos falar do Rafael. Parte do nosso roteiro será pela Galeria Uffizi de Florença, parte do nosso roteiro será nos museus do Vaticano em Roma. Nós vamos começar falando inicialmente um pouquinho da carreira do Rafael, da brilhante carreira que esse artista desenvolveu ao longo dos seus anos de produção, especialmente em pintura. O Rafael
início da nossa apresentação. Esse é um autorretrato feito pelo Rafael no início do século XVI. Rafael Sanzio ele foi um artista que nasceu em 1483 em Urbino, por isso ele é dito também Rafael de Urbino, e ele faleceu em 1520 em Roma. O Rafael era filho de pintor, o pai dele, Giovanni, era um pintor que trabalhou na corte de Federico da Montefeltro, na corte de Urbino. Meses depois do nascimento do artista, do Rafael, o Federico da Montefeltro, que foi um grande patrono das artes, ele veio a falecer. E o Rafael ele vai constituindo a carreira no meio dessa corte de Urbino, no meio de intelectuais, pensadores, pintores, e vai adquirir uma vasta cultura humanista, que era a cultura predominante no Renascimento, além de várias técnicas de pintura, desde o óleo, do afresco e da têmpera, as técnicas predominantes nesse período. Ele vai ter vários mestres na sua fase de juventude, até ele atingir uma carreira própria, né? Já aos 17 anos de idade ele era tido como mestre e tinha suas próprias encomendas. Aqui então o autorretrato, que a gente está familiarizado com a fisionomia do artista em voga hoje. E eu separei inicialmente, antes de entrar nos museus, duas pinturas daquelas que mais marcaram a carreira do Rafael. As pinturas de Madonna. Ele é muito conhecido por ser um pintor de Madonna. Essa imagem da Nossa Senhora, num sentido maternal, dela com o menino Jesus no colo. Como nós vemos nessa, uma das mais importantes obras dele, a Madonna na cadeira, onde ela está sentada de perfil, segurando o menino Jesus no colo, né? A Virgem com o menino Jesus e São João Batista ao lado. Numa das telas chamadas de tondo, né? De rotondo, telas redondas tão propagadas durante o Renascimento. Outra das Madonas muito famosas, muito conhecidas do Rafael é a Madonna Sistina, que está na Galeria de Antigos Mestres de Dresden, na Alemanha. A Madonna da Cadeira, ela está na Galeria Palatina de Florença, no Palazzo Pitti. Já essa, que é a Madonna Sistina, ela está hoje na Galeria de Dresden, né? Na Galeria dos Antigos Mestres de Dresden. É uma das cenas mais famosas, mais conhecidas na história da arte de pinturas de Madonna, sobretudo pela forma da Madonna, né? A composição como um todo, mas também pela dupla de anjinhos aqui na parte inferior da pintura. Extremamente doces. Uma imagem muito propagada, o recorte desses dois anjos é muito utilizado em publicidade, propaganda, em capas de livro, capas de disco, diversos músicos, né? Van Halen já utilizou em capa de disco os dois anjos do Rafael. Então, uma imagem muito popularizada desse artista. O quadro da Madonna Sistina já vai nos citar aqui alguns personagens que estarão presentes ao longo da história desse artista. É uma Madonna, uma virgem, com o menino Jesus no colo. Ela vem caminhando, né? Percebam o passo dela com essa perna direita à frente, conduzindo o menino Jesus. E ela olha diretamente para frente. Foi uma encomenda realizada pelo Papa Júlio II, um importante papa na história do Renascimento, e que no ano de 1513 ele faz essa encomenda ao Rafael, de que ele queria uma imagem da Nossa Senhora, junto com São Sisto, que é o personagem aqui à esquerda, daí o nome de Madonna Sistina, e de Santa Bárbara. Essa pintura ela foi para uma capela em homenagem a São Sisto, e que era muito influente, né, ou muito importante, foi muito importante na história da família della Rovere, que é a família do Papa Júlio II e de seu tio, que havia sido Papa um pouco antes do que ele, o Papa Sisto IV. Essa encomenda ela foi feita durante a composição, esses dois anjos na base da pintura, mas que nesse período em que o artista realizava a pintura da Madonna, a modelo que posava para ele tinha dois filhos, e os filhos foram visitar o ateliê, visitar a mãe enquanto ela posava com o artista. E o artista pediu que eles ficassem muito calmos e quietos observando a pintura. Quando ele repara na posição das crianças, eles estariam exatamente nessa posição, vendo o artista pintar, um com os braços apoiados na mesa e o queixo sobre os braços, e o outro apoiando a mão
no queixo, observando, contemplando essa arte. E aí vem a inspiração para o artista colocar na figura dos dois menininhos essa figura angelical acrescentando na base do quadro. Então, é um quadro que se popularizou, se tornou muito conhecido do Rafael e que nos dá o emblema dessa imagem maternal, né, tão propagada por ele nas pinturas de Madonna. As Madonas do Rafael, normalmente, elas são muito doces, muito suaves, muito leves e carinhosas, dão esse sentido de uma maternidade acolhedora. Pois bem, nós vamos agora então começar o nosso tour virtual ingressando em um museu. E a imagem que eu mostrei inicialmente, 360 graus de Florença, é justamente da cidade que irá nos receber no início do nosso tour, que é a Galeria degli Uffizi. A Galeria degli Uffizi é um museu que está presente, ou esteve presente em todos os momentos, sobretudo do proto-renascimento, final da Idade Média, até a Alta Renascença, que é mais o período que nós iremos ver hoje, visitar hoje. Aqui nós estamos numa sala de pintores que realizaram sua carreira, que obtiveram prestígio durante o século XV, os pintores do chamado Quattrocento italiano, dos anos 1400. Nós estamos diante de uma tela que não é do Rafael. Vou começar o nosso tour falando sobre pintores da Renascença que foram influentes em Rafael ou membros da cultura renascentista que foram importantes na história da vida desse pintor. Eu vou começar por esse quadro do Piero della Francesca, que é um retrato do Duque e da Duquesa de Urbino, do Federico da Montefeltro e sua esposa. Especialmente nós vamos falar do Federico da Montefeltro. É um retrato feito pelo Rafael, pelo Piero della Francesca, marcando o matrimônio do casal de Urbino, regida pelo Federico, que transformou essa cidade, que era uma cidade muito mais provinciana, num importante núcleo renascentista. O Renascimento, que é chamado esse período em que o Rafael viveu, leva esse nome justamente por ser um resgate, por ter feito um resgate ou renascido a cultura greco-romana, a uma revalorização da cultura clássica da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Isso em senso científico, comercial, em senso político e, sobretudo, cultural, nas artes, na pintura, na música, com um cunho humanista, que era a filosofia desse tempo, dos anos 1400, dos anos 1500. E a corte de Federico da Montefeltro foi uma importante corte que reuniu artistas de diversas partes da Itália e pensadores. E é nesse núcleo que o Rafael nasce e passa a sua infância. O próprio Piero della Francesca foi uma referência, sobretudo no uso da perspectiva. Outra sala da Galeria degli Uffizi, que vai nos mostrar grandes mestres do período em que Rafael viveu, é justamente a sala em que estão expostas obras de Leonardo da Vinci e, ao lado dele, Piero Perugino. O Perugino, artista de Perugia, na Itália, foi o grande mestre de juventude, a primeira grande influência na carreira do Rafael. O Perugino serviu a corte do Federico da Montefeltro, a corte de Urbino. Perugia é uma cidade próxima de Urbino, e é para lá que, quando ele tinha 11 anos de idade, o Rafael vai. E será um aprendiz no ateliê do Perugino. Ele vai passar muitos anos aprendendo a técnica do desenho, a técnica da pintura com o mestre, e, sobretudo, será o Perugino que irá introduzi-lo na técnica do afresco, que era a pintura de mural na época, a pintura realizada direto sobre a parede enquanto a massa estava fresca. Daí úmida, junto com o pigmento aplicado úmido, e eles secavam concomitantemente. Desse modo, a massa impregnava, ficava impregnada de pigmento, e a pintura tinha uma durabilidade muito maior. É o Perugino quem será o professor, digamos assim, do Rafael nessa técnica. Esse quadro de uma Pietà que nós estamos vendo é a Pietà do Perugino, presente na Galeria degli Uffizi. Um dos quadros mais importantes na realização desse artista. Outra técnica
aprendida pelo Rafael com o Perugino vai ser o uso da perspectiva linear com ponto de fuga. O que é isso? Uma pintura de perspectiva, ele utiliza ponto de fuga, um ou mais pontos de fuga, localizados numa linha imaginária do horizonte, para a qual convergem todas as linhas que são paralelas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, as laterais das colunas, que formam a profundidade, né, a sensação de profundidade ao ventre da Virgem, elas irão se encontrar se pegarmos a da lateral esquerda com a da lateral direita. E aqui o artista localiza um ponto chamado de ponto de fuga, ele traça todas as linhas para convergerem nesse ponto e causar a sensação de profundidade. Desse modo, a redução das formas será proporcional. Nós vamos ver, por exemplo, aqui no chão, ó, as linhas de base do chão também convergem ao ponto de fuga, assim como a base das colunas. Essa é uma técnica aprendida com o Pietro Perugino. Outro artista muito influente na carreira do Rafael foi justamente o Leonardo da Vinci, em que no Museu da Galeria de Uffizi, de Florença, nós temos algumas obras do mestre italiano, sobretudo uma de grande destaque, uma obra de juventude chamada Anunciação, que eu abro agora aqui numa imagem mais focada e aumentada. A Anunciação de Leonardo da Vinci é justamente aquele momento em que o arcanjo Gabriel ele pousa no jardim da Virgem e irá anunciar a ela que ela receberá um filho divino. É uma história religiosa, uma história bíblica, um dos tantos temas tratados no Renascimento. As principais obras do Renascimento tratavam de cenas religiosas, sobretudo cristãs, as cenas da mitologia, no período em que ele vive em Florença. O Rafael, como eu falei, ele nasceu em 1483. Em 1504, aos 21 anos de idade, ele se muda para Florença. Ele havia passado de 1500 a 1504 trabalhando junto com o Perugino, assimilado suas técnicas, desenvolvido muito das técnicas do mestre, e junto com o Perugino ele se desloca a Florença em busca de um mercado maior. Florença, nessa época, era a grande capital das artes, a cidade que reunia os maiores artistas do período. Esse período que nós estamos falando, agora dos 1500 até aproximadamente 1520, é chamado na história da arte de a Alta Renascença. Se pegarmos uma cronologia do Renascimento, e se dá sobretudo nos anos final do século XIII, no final dos anos 1200 e ao longo dos anos 1300, tendo como principais artistas o Giotto di Bondone e o Cimabue. Os anos 1400 é chamado da Renascença Plena, é onde tem nitidamente esse conceito renascentista sendo propagado, onde vários artistas surgiram em Florença e também em Roma. Esses artistas de maior destaque eram o Masaccio, o Masolino, o Piero della Francesca, depois o Sandro Botticelli, Fra Angelico, uma série de artistas ao longo desse século que fizeram com que a arte renascentista ganhasse corpo e desenvolvimento, e a técnica fosse sendo cada vez mais aprimorada, os conceitos sendo transformados. 1500 a 1520 é chamado da Alta Renascença por ser um período em que três artistas que talvez tenham atingido o maior renome na história do Renascimento produziram ao mesmo tempo. O Leonardo da Vinci, que nós estamos vendo aqui, o Rafael, que é o artista em questão primordial hoje na nossa live, e o Michelangelo Buonarroti. Esses três mestres, eles são considerados os três grandes titãs, os maiores gênios do Renascimento. E o período em que os três produziram ao mesmo tempo é tido como um contato direto, tanto com Michelangelo quanto com Leonardo. Quando em 1504 o Rafael chega em Florença, o Leonardo da Vinci está com a idade de 52 anos, o Michelangelo está com 29 anos e o Rafael com 21. Então, o Rafael e o Michelangelo são quase da mesma idade, né? Eles têm uma diferença de 8 anos. E já o Leonardo já é de uma geração anterior. O Leonardo da Vinci, a essa época, estava pintando nada mais, nada menos do que a Mona Lisa.
E o Rafael visita o estúdio do artista, fica encantado com sua técnica e começa a adotar os recursos em que o Leonardo utilizava em sua pintura. Que recursos eram esses? Uma maior suavidade na passagem de luz e sombra através de uma técnica chamada de esfumato. A gente vai perceber, por exemplo, no anjo, seja no rosto, seja nas mãos, seja nas vestes, a passagem da luz para a sombra a um modo muito suave e delicado, a um modo dito que a gente quase não percebe a transição entre a luz e a sombra, e quando vê, você saiu da escuridão e chegou na luz. Essa técnica é chamada de esfumato, e o esfumato já tinha sido desenvolvido no Renascimento antes do Leonardo, mas é ele quem vai aperfeiçoar e propagar essa técnica. Outro aspecto adquirido da obra do Leonardo pelo Rafael, a estrutura triangular ou piramidal nos elementos principais, como por exemplo, se a gente for ver aqui a Virgem, pensarmos, ela está organizada dentro de um triângulo, uma base larga aqui com o seu manto, pegarmos essa lateral, segundo o braço inclinado até o topo da cabeça, e a outra lateral nós enquadramos ela dentro de um triângulo. Essa composição piramidal, o Rafael vai utilizar diversas vezes em suas Madonas, e a influência vem também do Leonardo. Então, do Leonardo vai estar a delicadeza, a suavidade na passagem de luz e sombra, a estrutura de composição, e no cenário também a diferença de detalhismo dos objetos, elementos em primeiro plano, e essa névoa leonardesca, né? Essa perspectiva atmosférica que Leonardo utilizava, que o Rafael também irá adotar. Então nós vamos agora voltar para a sala do museu e visitar uma outra sala da Galeria Uffizi, que é a sala onde tem um dos poucos quadros que chegaram até nós em suportes móveis, né, em telas ou madeira, feito pelo Michelangelo, o outro dos três grandes gênios da Alta Renascença. É uma sala onde nós vamos encontrar o Tondo Doni, uma outra pintura em suporte redondo, que é uma madeira, né, ele foi pintado em madeira, do Tondo Doni. Leva esse nome de Tondo, por ser redonda a tela, o suporte. Doni era o sobrenome de Agnolo Doni, que havia feito a encomenda desse quadro ao Michelangelo. Nós vamos olhar com mais carinho para essa pintura, onde iremos ver em detalhes a técnica do Michelangelo. Nós vemos aqui uma Sagrada Família, tem São José com a Virgem no centro do quadro, com o menino Jesus. Atrás uma série de personagens nus representando o paganismo, e entre a Sagrada Família, que é a Sagrada Família cristã, e os pagãos, há a figura de São João Batista, né, responsável pelo batismo de Cristo e a conversão dos pagãos em cristãos. Pensando tecnicamente, a diferença do Michelangelo para o Leonardo está sobretudo na maneira de ver a pintura, de encarar a cor e o senso de composição. Michelangelo se dizia propriamente um escultor, muito mais escultor do que pintor. E ao pensar a pintura, ele pensava também num bloco, como se fosse um bloco escultórico. Os personagens são bem agrupados, podemos até imaginar que esses três personagens, o São José, o Jesus e a Maria, poderiam estar num bloco de mármore esculpido. E ali ele vai agrupá-los também na pintura e criar volumetria. A ideia do Michelangelo imponente. Essa é uma característica que o Rafael irá absorver, sobretudo quando ele irá fazer as pinturas de afresco em grandes dimensões. Então ele vai juntar características da obra do Perugino, que foi seu primeiro mestre, características do Leonardo e características do Michelangelo, para na sua fase mais madura tecnicamente, que é após os seus 30 anos de idade, ele, após os 28 anos de idade, ele criar um estilo muito próprio, onde vai reunir a força de Michelangelo com a delicadeza do Leonardo, com a estrutura de perspectiva do Perugino. Desse modo, ele vai constituir um estilo muito próprio, maduro, e que vai reunir as principais técnicas e características do Renascimento. A busca de tantos artistas durante o Renascimento pelo belo ideal, pelo equilíbrio, pela harmonia, talvez tenha sido o
Rafael, o artista que melhor transmitiu isso através de suas obras. Voltando para a sala da Galeria degli Uffizi, nós vamos então, depois de vermos os artistas mais influentes na carreira do Rafael, nós vamos justamente caminhar pelo Uffizi em busca da sala rafaelita, onde tem 3 importantes obras do mestre de Urbino. Aqui nessa parede, gente, tem 3 quadros dos mais importantes, mais relevantes da história da arte, da história desse pintor. Nós vamos ver inicialmente, aqui mais à direita, uma pintura de Madonna, que é a Madonna del Cardellino, dito em italiano, ou seria em português a tradução Madonna do Pitasilgo. E à esquerda nós temos, depois do período florentino, ele em 1508, ele é convocado pelo Papa Júlio II, esse do quadro da esquerda, que é o retrato do Papa Júlio II, a residir em Roma. Ele é contratado pelo Júlio II para pintar alguns painéis no Vaticano. O quadro central é um retrato do Papa Leão X, o Papa, no caso, que substituiu o Júlio II após a morte deste. E a Madonna del Cardellino, o quadro à direita, em dimensão um pouco reduzida, um pouco menor que o quadro do Papa Leão X. São esses quadros que nós vamos ver e comentar nesse momento, a começar pela Madonna. Vejam só, aqui a gente vai poder perceber, é um quadro já pintado em Florença após o contato com Leonardo. E nós vamos ver aqui a influência, mais nitidamente falando, desse artista. Central está a figura da Virgem. Ela cuida carinhosamente do menino São João Batista, né? Vejam o braço maternal dela cuidando da criança, enquanto ela lê o livro sagrado, e aos pés dela está o menino Jesus. São João Batista tem nas mãos um pássaro, que é o cardelino, e o menino Jesus brinca com o cardelino, acaricia o passarinho sobre a cabeça. Vamos dar um zoom para a gente poder ver melhor essa cena. Percebam que aqui São João Batista segurando o passarinho, o cardelino, e o menino Jesus fazendo-lhe um carinho. O cardelino ele tem esse nome porque ele se alimenta da planta do cardo. E o cardo é uma planta espinhosa que faz uma alusão à coroa de espinhos que ficou sobre a cabeça de Cristo na crucificação. Então esse quadro, ao mesmo tempo que é um quadro que trata da questão maternal, da Virgem com o menino Jesus e o São João Batista, ele faz também um anúncio, né? Um prenúncio da paixão de Cristo. Porém, em vez de mostrar o símbolo deste evento, a paixão de Cristo. Inclusive, o cardelino, ele tem na cabeça dele uma mancha vermelha, né? Esse passarinho, o Pitasilgo em português, ou cardelino em italiano, ele é manchadinho de vermelho na cabeça. E reza a lenda que ele tem essa mancha vermelha porque quando Cristo estava crucificado, o pássaro tentou tirar os espinhos da coroa. E quando ele tira um espinho que havia ferido a testa de Cristo, o sangue de Cristo jorrou da cabeça do passarinho, por isso ele ficou tingido de vermelho. E assim a espécie é de cabeça vermelha a partir de então. Vamos pensar tecnicamente como o Rafael compôs a Madonna. Ele organiza como Leonardo fazia, num senso triangular ou piramidal. Vejam que da cabeça, né, do topo da cabeça da Virgem, com as laterais, nós temos o enquadramento dentro de um triângulo dos personagens principais. E lá ao fundo, de novo, a influência do Rafael, com essa perspectiva atmosférica, onde as montanhas de fundo, a cidade lá ao longe, vai se tornando cinza azulado, onde vai se perdendo a nitidez da cor. Essa era uma técnica desenvolvida e propagada pelo Leonardo e absorvida pelo Rafael. Outra característica dos cenários do Rafael é o uso dessas árvores de folhas miúdas, muito leves, graciosas e de troncos finos. É mais um elemento que ajuda a dar leveza e graciosidade à cena. Se podemos falar em características marcantes na obra do Rafael, sobretudo em pintura
Madonna é esse senso doce, né? Essa docilidade, essa leveza e o sentido maternal que as obras transmitem. Lembrando aqueles que estão entrando agora na live, que essa live é de um projeto chamado Museus Virtuais, pelo Instituto Maratona Cultural. A gente trabalha com lei de incentivo à cultura. Temos nesse ano o patrocínio e o apoio do Corporate Park e do Paradigma Cinearte. É já o 7º ano de projeto e nós estamos fazendo tour virtual por dentro de alguns museus do mundo. Hoje o nosso tema, especificamente, é mais focado na biografia, na história de vida das pinturas do Rafael Sanzio, artista do Renascimento. Essas telas que estamos vendo são telas que estão na Galeria da Uffizi, em Florença. Agora a gente começa a falar do retrato do Papa Leão X. O Papa Leão X foi o primeiro Papa eleito da família Medici. E a família Medici, nesse período renascentista, foram os principais banqueiros da Europa e financiadores das artes. Foram os grandes patronos, os grandes mecenas das artes. Nesse quadro do Leão X, o Rafael ele pintou apenas a imagem do Papa, entronado, sentado aqui na parte central da obra. Assistentes do Rafael pintaram os 2 cardeais. Vai chamar a atenção a qualidade. O Papa ele tem nas mãos uma lupa que o ajuda na leitura de um livro iluminado, de uma iluminura medieval. Ao lado tem uma sineta, uma campainha de prata e ouro, ricamente adornada em relevo. Percebam os brocados da roupa e a diferença de textura dos tecidos, bem como a expressão do Papa. Ou seja, era um artista que estava também muito interessado nos efeitos naturalistas, realistas da obra. Se formos pensar também no encosto da cadeira, nós temos a esfera dourada, refletindo o ambiente e a janela. Essas esferas, a esfera é um símbolo muito importante na pintura quando ela se destina ao poder. Normalmente a esfera, o círculo, está destinado ao poder. Havia uma relação com o surgimento da vida, a dependência da luz, o Sol é redondo, a Terra já considerada redonda, já entendida como redonda, sempre sendo como um símbolo de poder utilizado nas obras de arte. Se a gente for pensar, observando diversos quadros, muitas vezes aparecem passagens de poder em que um personagem entrega ao outro uma esfera. Ou eles têm o globo celestial na mão, o globo terrestre, aqui no caso, montando no encosto da cadeira papal. Esse retrato é um retrato do Júlio II, o Papa que levou Rafael a Roma. Então a gente vai sair da imagem congelada e vamos direto e reto para Roma, no Vaticano, onde visitaremos Le Stanze di Raffaello. O Rafael foi contratado pelo Papa Júlio II para realizar pinturas em alguns dos quartos papais no Vaticano, em algumas das salas do Papa no Vaticano. Essas paredes estavam sendo inicialmente decoradas por outros pintores, quando o Rafael recebe a encomenda e tem uma carta branca para fazer as pinturas, para renovar as pinturas, remodelar as composições. O mais interessante é que o teto dessas salas estava sob ordem, sob regência do Pietro Perugino, que havia sido o primeiro mestre do Rafael. E o Rafael não toca, ele não interfere, ele não modifica as composições já feitas pelo Perugino. E no restante ele vai reinventando as paredes, redecorando. A primeira sala que nós estamos entrando é a Stanza dell'Odoro. Quando a gente visita o Vaticano, essas salas são todas chamadas das salas de Rafael, Stanze di Raffaele. A primeira sala se chama Stanza dell'Odoro, justamente por fazer narrativas de Heliodoro. São salas em que o projeto ele contemplou, sobretudo, uma junção entre os conhecimentos teologais, a história de santos, de papas e o conhecimento clássico, sobretudo aqueles conhecimentos que estavam regendo o Renascimento, o resgate da cultura greco-romana antiga. Veremos muito do pensamento religioso e do pensamento neoplatônico simbolizado nessas pinturas. A começar pela Stanza dell'Odoro,
onde a gente vai ter uma primeira imagem aqui ao fundo, de um painel semicircular, representando Heliodoro sendo expulso do Burgo. Esses quadros, esses painéis, foram pintados todos em afresco. Eles tratam de diferentes cenas da história do cristianismo, história da vida de papas, de santos, de imperadores, e eles têm esse formato semicircular justamente pelas características da arquitetura do local. A gente vai ver o segundo painel aqui ao fundo, vamos dar um pouquinho de zoom, onde estará representada a missa em Bolsênia, outro evento histórico religioso sendo retratado. Aqui, Leão I detendo o avanço de Átila e, por fim, o quadro mais conhecido desse painel, dessa sala da Estância de Heliodoro, é justamente a libertação de São Pedro, quadro que a gente vai falar com um pouquinho mais de ênfase. Percebam que todas as pinturas elas estão acima do nosso nível do olhar. Aqui a porta de estão no alto, estão vendo? Acima das portas, acima do nível de olhar. O artista, eu vou até segurar um pouco essa imagem para a gente ter essa noção de como que ele estava pintando ou criando as imagens para quem estava vendo de baixo para cima. E ele vai aproveitar esse recurso, né? ele vai aproveitar essa característica do ambiente em que ele está para justamente pensar a perspectiva do ponto de vista que nós, os visitantes, né? No caso da época em que ele fez para o alto clero, quando entrasse nessa sala, visse com naturalismo, com realismo a sala. Vejam como ele vai utilizar para nos atrair, para nos parecer realista a cena, o uso de escadas nas laterais, montando a cena da prisão e libertação de São Pedro numa imagem conduzida pelas escadas laterais. Vamos olhar com um pouquinho mais de atenção para esse painel. Vejam só, nas escadarias laterais, os soldados, e acima da janela, a parte superior, grades com barras de ferro escuras nos remontam à ideia da prisão. E dentro, a imagem de São Pedro, com dois guardas vigiando, e a aparição do anjo libertador. É uma cena religiosa, né, cristã, sendo representada de um milagre que é da libertação de São Pedro. São Pedro foi justamente o primeiro, após a morte de Cristo, aquele condutor da Igreja Católica, né, o condutor do cristianismo, melhor dizendo, fundador da Igreja e o primeiro Papa. Nessa época em que o Rafael é contratado para fazer essas pinturas, estava sendo construída a Basílica de São Pedro Nova, essa que nós visitamos hoje no Vaticano, a Casa da Santidade. Ela é um projeto inicial do Bramante, que vários arquitetos, após a morte do Bramante, foram assumindo, inclusive o Rafael. Após a morte do Bramante, é o Rafael quem assume o projeto. Após a morte do Rafael, outros arquitetos e artistas foram assumindo o posto, inclusive o Michelangelo. Aqui, nesse caso, é uma cena que vai nos mostrar uma cena com um está preso, vigias dentro da cela, outros guardas na parte externa, no momento em que um anjo aparece, silenciosamente, muito iluminado, acorda São Pedro que estava dormindo e liberta-o, soltando com leveza as correntes, de modo que os soldados não percebem. Ao lado, nós temos o momento seguinte, que é a fuga da prisão. O anjo conduzindo São Pedro já do lado de fora da prisão, mantendo os soldados adormecidos. E daí é o tipo de pintura que a gente vai dizer que é uma pintura narrativa e uma pintura sequencial. Ela mostra momentos diferentes de uma mesma história, de uma mesma narrativa. E vai nos apresentar todo o domínio técnico do artista. Ele faz a cena noturna, a gente percebe aqui no alto a lua mostrando que é uma cena noturna, os soldados no breu, na escuridão, exaltando a luz máxima vinda do anjo. A próxima sala que nós vamos entrar é a sala que traz as pinturas mais famosas do Rafael, realizadas no Vaticano, a Stanza della Segnatura. Traduzindo literalmente seria a sala, o
aposento das assinaturas. Originalmente, esse espaço, esse ambiente, era a biblioteca papal e a sala em que o Papa assinava os decretos. Então é uma sala de extrema importância no todo o pensamento e as ações papais. É uma sala muito especial, pois os 4 painéis eles apresentam uma ideia de debater uma junção entre os conhecimentos da teologia, da filosofia, da antiguidade clássica e os conhecimentos propagados no Renascimento na época dos 1500. Ou seja, é uma junção com o passado e o presente e um debate sobre a verdade presente nas 4 paredes. Nós vemos aqui à frente, por exemplo, nós vamos fazer um giro aqui, depois a gente retorna para falar de cada uma delas. À direita, o quadro, o painel mais famoso dessa sala, que é a Escola de Atenas. A Escola de Atenas ela representa a filosofia, que estava aqui simbolizando a verdade racional. Nós vamos ter ao lado um painel representando o direito, o painel falando das virtudes. Na outra parede maior, a verdade do bem, a verdade do bem representado no painel das virtudes do direito. No painel central, nós vamos ter a representação da teologia com a disputa do Santíssimo Sacramento, onde vai nos representar a verdade sobrenatural. Enquanto que o outro painel vai nos representar justamente a poesia, com o quadro do Parnasso, onde vai falar a verdade do belo. Então nós vamos ter as 4 fontes de verdade consideradas durante o Renascimento nessa mesma sala. Em um painel a verdade filosófica, sendo a verdade racional, a poesia, a literatura, com o Parnasso, falando da verdade do belo, e o direito representando a verdade do bem. Então os 4 fundamentos de verdade propagados no Renascimento. A gente pode começar falando um pouquinho do Parnasso, então, para depois chegarmos até a Escola de Atenas. Aqui é o Alto Parnasso. A representação da poesia no Monte Parnasso. Vamos abri-lo com a imagem mais próxima. O Monte Parnasso é um monte local onde vivia Apolo. Apolo, o deus da razão, deus também das artes. Ele está representado acima do monte aqui na cena central, tocando uma lira de braço, uma lira muito popular durante o Renascimento. Apolo normalmente representado sob a luz da razão, é o deus do sol, o deus da razão, o deus do conhecimento, da racionalidade, assim como é o deus das artes e da música. O Rafael ele representa o Apolo no centro, rodeado de 9 musas, das 9 musas que inspiram as artes. As artes, na época, as 9 consideradas artes do intelecto, a poesia lírica, a música, os hinos, a tragédia, a comédia, a astronomia, a dança e a história. Eram as 9 artes do intelecto consideradas na Grécia Antiga, ali representada pelas 9 musas. Outros personagens que estão em volta no Monte Parnasso são representações de 9 importantes escritores, poetas da Antiguidade Clássica e 9 importantes escritores, uma junção dos poetas da Antiguidade Clássica com os poetas do Renascimento. Entre eles, alguns nomes muito conhecidos e propagados na cultura até hoje. Vejam só, por exemplo, esse personagem de roupa azul aqui no alto, cego, é Homero. Escreveu a Ilíada e a Odisseia, um dos mais importantes escritores clássicos da Grécia Antiga. Ao lado dele está justamente Dante Alighieri, escritor da Divina Comédia. No outro, aqui de tecido rosado, de verde, o Virgílio, da Eneida, e o Poliziano, poeta florentino do Renascimento. Mais aqui abaixo nós temos a poetisa Safo, a primeira poetisa
mulher na história, representada olhando para esse senhor de amarelo que dialoga com outros poetas. Esse senhor de amarelo é justamente o Petrarca. E no lado direito de quem olha a cena, nós temos outros dois importantes poetas do Renascimento representados aqui, reconhecidos. Um deles o Ariosto e outro Giovanni Boccaccio, aqui mais atrás. Boccaccio, muito conhecido pelo Decameron, suas novelas e novelescas medievais. Outra das paredes que estão nessa mesma sala, na Estância da Assinatura, é a Verdade Teologal, né? O quadro que vai falar sobre a teologia e sobre a junção entre o conhecimento teologal e o conhecimento racional dos homens. É o quadro da disputa do Santíssimo Sacramento. Aqui ao alto, as principais figuras do cristianismo, nós vamos ver Cristo no centro, com a Virgem Maria, São João Batista e um conjunto de santos com suas pregações, mostrando justamente a verdade cristã como a verdade absoluta para a Igreja. Então aqui esse painel tem este senso. O painel do direito, falando da verdade do bem, enquanto que a poesia falava do belo, o direito fala do bem, julga o bem. Aqui nós temos a cena da representação das virtudes teologais, aqui ao alto, e a representação do bem enquanto direito, enquanto justiça, enquanto lei, e do bem enquanto religião. E o painel mais famoso, vamos voltar para a sala para a gente poder vê-lo ambientado, e depois a gente dá um zoom para falar com mais todo o conhecimento e história passada durante o Renascimento. É uma síntese do Renascimento. Renascimento, se justamente o Renascimento é um resgate da cultura greco-romana vivida nos anos 1500, 1400, 1500, ou seja, a cultura clássica grega, ela remete ao período de Péricles, que foi 5 séculos antes de Cristo. Ou seja, 2000 anos antes do período em que Rafael viveu. Aqui nesse painel da Escola de Atenas estão representados os maiores pensadores do mundo clássico grego e romano. E ele vai fazer justamente essa fusão, utilizando como modelo para alguns dos principais personagens, pessoas muito importantes do tempo em que o Rafael viveu. E é esse painel agora que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Vejam que ele também está num plano acima do olhar do observador, né? Acima da linha da porta. Vamos olhar a Escola de Atenas com mais detalhes. A arquitetura é uma arquitetura clássica, inspirada nas ordens dórica, na ordem dórica grega, antiga, faz todo o uso técnico da profundidade, da perspectiva aprendido com Perugino, desenvolvido também e aprimorado em Florença. E ele vai dispor diversas imagens de personagens que foram marcantes na história do pensamento ocidental. Ao todo são 62 personagens aqui retratados, além de algumas esculturas. E essas esculturas que nós vamos começar falando para identificar quem é quem nesse painel. À esquerda nós temos uma representação de Apolo, né? Novamente o Apolo aparecendo na história da nossa aula de hoje. Aqui o Apolo com sua lira, novamente ele, né, o deus da razão, o deus do pensamento racional, o deus da luz, né, e aí ele se remete à razão, e o deus das artes. Ele está justamente aqui regendo a sabedoria, né, regendo o conhecimento racional que foi propagado por tantos pensadores aqui representados. No outro nicho, no lado direito da composição, nós temos a figura de Minerva, que era a deusa da paz e da guerra defensiva e também a deusa da sabedoria. Por isso que a imagem de Minerva está muito atribulada nas pinturas às artes, ao conhecimento, à educação. Então aqui os regentes do conhecimento da sabedoria, com a Minerva, e o regente da racionalidade em Apolo. Todo o painel ele é organizado dentro de uma estrutura arquitetônica monumental, grandiosa, assim como eram feitas as construções arquitetônicas do Renascimento. Elas tinham essa ideia imponente, grandiosa, majestosa.
a qualidade do desenho do Rafael, dos pormenores, dos estudos que ele fez para representar cada um desses painéis e a ideia arquitetônica transmitida por ele nessa pintura levaram o Papa Júlio II a ter tal confiança nele que começa a pedir-lhe conselhos sobre a arquitetura. A essa época a construção de São Pedro era 14, um Papa que já havia substituído Júlio II, pois também havia falecido, que era o Papa justamente o Leão X, que nós vimos o retrato dele há pouco. O Leão X ele contrata o Rafael para ser o arquiteto oficial do Papa e assumir a regência da construção de São Pedro. Muito inspirado nessa pintura, pela ideia, pela concepção arquitetônica que o Rafael tinha e o seu conhecimento de perspectiva. Voltando aos personagens aqui representados, nós temos os dois personagens mais conhecidos, mais importantes também do pensamento, mais propagados, né, do pensamento ocidental, centralizados na obra. Aqui, surgindo desse portal, atrás do arco, estão as figuras de Platão e a figura de Aristóteles. Platão e Aristóteles estão carregando cada um livro. Esse livro, o livro escolhido pelo Rafael, mostra que era um artista muito estudioso, um artista que conhecia a filosofia e conhecia os livros que talvez melhor sintetizassem o pensamento de cada um dos pensadores. Platão aqui segura o livro do Timeu, o livro que fala sobre a relação do mundo físico com o mundo eterno. E ele também, o Platão, é colocado o gesto dele num gesto sintético sobre o seu pensamento. Ou seja, ele aponta para o céu numa referência ao mundo das ideias, ao mundo platônico, sintetizando ali o conhecimento da filosofia de Platão, do mundo de uma filosofia abstrata, de uma filosofia teórica. Ao lado, a figura de Aristóteles carrega na mão o livro da Ética Nicômaco, livro em que ele vai falar justamente sobre a ética, a racionalidade prática, o objetivo final da vida, que é a felicidade, uma vida virtuosa. E ele coloca as mãos para frente, sintetizando o pensamento aristotélico do empirismo, da vida natural. Então esses gestos organizados e pintados pelo Rafael justamente vai mostrar uma síntese da pintura, da síntese do pensamento dos dois pensadores, dos dois filósofos. Ao lado deles, aqui mais à esquerda, nós temos de verde a figura do Sócrates, figura enigmática do Sócrates, que vai aparecer na história tratado nos livros de diversos filósofos, né? Não pelo próprio punho. Então ele está sempre a dialogar e a argumentar e aparecendo como um personagem de diversos filósofos. Aqui a ideia proposta pelo Rafael é de um Sócrates, vejam as mãos dele, argumentando, colocando pontos de argumentação a outros personagens que estão à sua volta. E esses demais personagens, alguns deles são também identificados e reconhecidos na história. Esse com elmo, com uma armadura, com roupa militar, é justamente a principal hipótese é que ele seja justamente o Alexandre o Grande da Macedônia, que havia sido discípulo de Aristóteles, e de Aristóteles veio de Platão, que veio de Sócrates. Então, não é um sentido aqui de que todos viveram na mesma época, mas é uma reunião dos principais pensadores, né, representados nessa pintura, dos principais pensadores de diversas épocas do período clássico, tanto da Grécia quanto da Roma, e que tanto influenciaram o Renascimento. Outro importante pensador da Antiguidade. Vindo mais à esquerda da composição, nós vamos encontrar Zenão, esse senhor de barba e uma touca verde, Zenão, que falava que a vida valia-se pela virtude. Esse rechonchudo com uma coroa de folhas de parreira na cabeça foi Epicuro. Epicuro, o filósofo hedonista, que dizia que a vida se deleitava, né, o prazer, pelo prazer do conhecimento. Nesse conjunto de pessoas aqui abaixo, ao lado do Epicuro, nós temos centralizado, anotando, fazendo anotações, um grande filósofo e matemático da antiguidade, que foi Pitágoras. O mesmo que a gente aprende na escola hoje, o Teorema de Pitágoras, e vários teoremas que influenciaram a matemática e são ainda muito usados. Um discípulo segura uma lousa enquanto ele explica um teorema a Averroé, filósofo árabe, pensador árabe,
que foi sobretudo responsável por trazer de volta para a Europa, para o Ocidente, os textos perdidos de Aristóteles. Ao lado dele, aqui muito curioso, com esse olhar curioso, parecendo copiar o Teorema de Pitágoras, é o Anaximandro. Parmênides está aqui argumentando algo com o próprio Pitágoras. Ele, que havia sido discípulo de Pitágoras, está aqui em pé, dialogando, argumentando algo com Pitágoras. E nos olhando lá atrás de Soslaio, Hipátia, uma importante filósofa da antiguidade. Esse personagem aqui abaixo é um personagem enigmático, Heráclito, o filósofo melancólico, inspirado na figura de Michelangelo. Aqui ao lado oposto nós vamos ter Euclides, com algum conceito de geometria sendo passado aos discípulos, inspirado na figura de Bramante. Aqui atrás um pintor da antiguidade chamado Apelles, na figura de Rafael, que se autorretratou. Ao lado dele nós vamos ver Zaratustra e acima Plotino, outros pensadores muito importantes e influentes da antiguidade clássica. Com essa obra, a gente vai chegando ao final da nossa sessão de hoje dos Museus Virtuais, da nossa live sobre Rafael. Tem tanto conhecimento reunido em uma única pintura como essa, que poderia se fazer deslanchar a história da filosofia, do pensamento ocidental, através de uma única obra. Esse é um dos grandes méritos desse artista de Urbino, o Rafael Sanzio. Em nome de todo o Instituto Maratona Cultural, eu gostaria de agradecer a presença de todos que assistiram a live de hoje e dizer que continuamos de modo online e virtual